Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, no versículo de número 1, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Amém? Soberano é Deus, soberano Deus, eterno Pai amado e Pai querido. Aí está a tua palavra, Pai. Fala com teu povo. Não o que eles querem, mas sim o que necessitamos, Pai. Deus, me dê a ousadia para pregar a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Acabamos de ler a palavra, alguns apenas estão ouvindo, pois vai estar ouvindo essa mensagem no trabalho, ou indo ou voltando do trabalho, ou às vezes está fazendo alguma coisa e está ouvindo esta palavra. Mas esta palavra está dizendo sobre Ezequiel, o chamado de Ezequiel, aleluias, glórias a Deus. Quando Deus chama Ezequiel, a vida de Ezequiel está confusa. A vida de Ezequiel está bagunçada. Como assim Ezequiel está em pecado? Não é isso que estou querendo dizer. Por quê? Porque pouco tempo antes, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, quebra os portões, quebra as muralhas de Jerusalém, entra dentro do templo, rouba o ouro, rouba a prata do templo. Aleluias. Destrói tudo do templo. Glórias a Deus. Mata os anciões, estrupam as mulheres e pega os jovens e colocam eles como escravos. Aleluias. Talvez Ezequiel estava ali como um escravo, ou bem dizer certeza que Ezequiel estava como escravo. E de repente ele começa a ter algumas visões, ele começa a ver um trono que ele não sabia que era o trono, ele começa a ver umas rondanas, ele começa a ver uns seres, ele começa a ver o fogo, ele começa a escutar uma voz. Já é de dizer que a vida de Ezequiel era diferenciada, porque o seu pai era um sacerdote, o seu pai estava caminhando para ser um sumo sacerdote. Porque primeiro é levita, depois passa para sacerdote, depois vai para o ser sumo sacerdote. Ezequiel ouvia coisas que os seus amigos não ouviam. Ele via o seu pai entrando ali dentro do templo para adorar, para fazer o sacrifício ao povo. Ele via seu pai contando histórias da Bíblia Sagrada. Ele ouvia o pai dele contando e contando coisas a ele, como você tem ouvido falar da palavra de Deus, como você tem ouvido as maravilhas do Senhor. Só que, porém, de repente, ele acorda em si e depara com a realidade. A realidade de Ezequiel é totalmente contrária ao que ele pensava, porque ele pensava um dia ser levita, ele pensava um dia ser sacerdote e um dia chegar a ser sumo sacerdote. Mas o plano de Deus para a vida de Ezequiel é que ele fosse um profeta. Todos nós sabemos, conhecemos o Velho Testamento, sabemos que existia o sacerdote, o sumo sacerdote e o profeta. E ambos esses, o profeta era o maior, porque a responsabilidade do profeta era ouvir Deus, falar com Deus e falar para o povo o que Deus pensava a respeito do povo. A função do sacerdote era ouvir o povo, aleluias, era ouvir o povo, pegar as lamúrias, o reclamar do povo, o que o povo pensava e falar para Deus. O sacerdote tinha que ter mais intimidade, o sacerdote tinha que andar mais na linha, o sacerdote tinha que ter um preparo espiritual mais forte, aleluias. E eu pergunto a você que me ouve, meu irmão, minha irmã, como ter um preparo morando numa terra estrangeira, sendo escravo, aleluias, vendo o seu sonho de se tornar um sacerdote destruído, porque o templo foi destruído, já mataram os sacerdotes, provavelmente, quando Nabucodonosor mata os anciões, provavelmente o pai de Ezequiel é morto, aleluias, a sua mãe provavelmente é estrupada. Como é que você vai crescer, aleluias, em algo desse modelo? E Ezequiel tinha uma mulher. A palavra mais à frente vai dizer que Deus
permite que eles matassem ela, levassem o seu filho e matassem. E Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, não chore nem lamente, pois eu estou assim com o meu povo. Eu não vou demonstrar tristeza sobre o que o meu povo vai passar dentro da Babilônia. Mas voltando ao texto, com todo esse acontecimento, com todo esse peso, com toda essa tristeza, com toda essa angústia que Ezequiel estava passando, ele estava vendo algumas coisas. Muitos dizem que Ezequiel era louco. Os estudiosos, os filósofos dizem que Ezequiel era louco por causa das suas visões. Ei, quando você se torna um profeta, quando você se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus, as pessoas vão te chamar de louco. As pessoas vão te chamar de doido, porque você vai ver as coisas que ninguém vê. Você vai sentir coisas que ninguém sente. Aleluias. Glórias a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Você vai poder entrar no Santo dos Santos sem ser sumo sacerdote. Por quê? Porque não é você que vai entrar no Santo dos Santos, é o Santo dos Santos, o Deus de Israel, que vai descer e vai chegar até você. E como diz ali onde lemos, a palavra do Senhor diz que o Senhor chegou a Ezequiel e chamou ele de filho do homem, e disse, essa é a minha tradução, essa é a minha palavra, amém, irmãos? Deus chegou a Ezequiel e disse assim: Ezequiel, fique de pé. Imagino eu, Ezequiel, olhando: Senhor, mas eu estou em pé aqui carregando água e barro para o rei Nabucodonosor. E Deus fala para ele assim: não, Ezequiel, eu quero que você levante o seu espírito, porque o seu espírito está caído, o seu espírito está abatido, o seu espírito não está de pé. Eu quero que você coloque o teu espírito de pé, Ezequiel. Aleluias. Pois eu vou falar com você quando você colocar o teu espírito em pé. Ei, talvez você esteja buscando algo de Deus. Talvez você esteja buscando alguma resposta de Deus. E Deus, através desse áudio, manda eu dizer a você que Ele só vai falar contigo quando você se colocar de pé perante a presença dEle. Como é que eu me coloco de pé perante a presença do Senhor? É de joelho, aleluias. É fazendo jejum, é fazendo consagração. Quando você jejua, quando você ora, quando você adora, você está se colocando de pé diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. No versículo 2 vai dizer: quando ele falava, o Espírito entrou em mim. Ei, quando você está ouvindo esse áudio, através da minha vida, eu sou um canal de bênção para você, mas quem fala é Deus. Será que você consegue sentir o toque do Espírito Santo? Será que você ainda tem sensibilidade para sentir o Espírito Santo entrar sobre a tua vida? Aleluias. Será que você pode sentir aí pela fé o Espírito Santo entrando em você e te colocando de pé nesse exato momento, para o Senhor poder falar contigo? Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ei, o Espírito Santo está te colocando de pé agora através dessa palavra que você está ouvindo. Ele vai edificar a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha é a palavra é Jesus, porque no livro de João, capítulo 1, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, Jesus. E a palavra vai continuar dizendo: e ouvi aquele que me falava. Ei, você pode ouvir o que Deus tem te falado? Aleluias. Lógico que agora estou mudando um pouco o contexto, porque o contexto é que Deus estava usando Ezequiel. Deus iria falar com Ezequiel para que Ezequiel chegasse perante os israelitas e falasse o que o Senhor estava sentindo, porque era isso que o profeta fazia. O profeta pegava o que Deus sentia e falava para o povo, falava: olha, Deus está assim, assim com vocês. É isso que o profeta fazia. E agora eu me tomo o lugar de profeta, e como Ezequiel foi usado pelo Senhor, eu estou sendo usado para perguntar: ei, como está a tua conduta? Como está a tua vida? Ei, o arrebatamento é iminente. A volta do Senhor Jesus Cristo está perto e você está preparado? Aleluias. A Bíblia vai dizer que havia um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. E aquele homem se vestia de púrpura e linho fino.
Ei, para quem não sabe, o linho fino era usado apenas pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote naquela época. Na época de Cristo, antes de Jesus Cristo, quem usava linho era sacerdote, quem usava linho era sumo sacerdote. Eu não sei se aquele homem rico era sacerdote, se ele era sumo sacerdote, porque a palavra não diz, mas uma coisa a palavra diz, que ele se vestia como um sacerdote. Ei, o dinheiro compra roupa de sacerdote. Aí, o dinheiro compra roupa de crente, melhor dizendo, trazendo para os nossos dias. O dinheiro compra, aleluias, glórias a Deus. O dinheiro compra Bíblia, o dinheiro compra status, o dinheiro compra posição, o dinheiro compra carteirinha de pastor, carteirinha de missionário, carteirinha de evangelista, mas não compra a salvação, porque a Bíblia vai dizer que o mendigo ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e o morto e o rico foi sepultado. Dá-se a entender que os demônios pegaram a sua alma e levaram até o inferno. Porque se os anjos acompanhou o mendigo até o céu, até o seio de Abraão, quem acompanhou o rico que foi para o inferno, com certeza foi os demônios. Aleluia, Jesus. A palavra vai dizer que Deus estava usando Ezequiel para dizer que o povo estava rebelde, que o povo não estava obedecendo. Rebelião é um tema muito antigo, porque a primeira rebelião que aconteceu foi no céu. Lúcifer se rebela contra Deus, engana a terça parte dos anjos e tenta lutar contra Deus. Mas Deus, sendo todo-poderoso, expulsa os demônios, os anjos agora que são demônios do céu, e mandam eles para o abismo. Aleluia, Jesus. Por quê? Por causa da rebelião. E por causa da rebelião do povo de Israel, o povo foi aprisionado pelas mãos do rei Nabucodonosor. Ei, quando você se rebela contra Deus, quando você desobedece, quando você tema com Deus, Deus permite que Satanás entre na tua vida e te aprisione. Aleluia, Jesus. Ele permite que Satanás te aprisione. Então para de rebeldia, para de desobedecer. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar, diz Samuel a Saul. E eu digo a você hoje, é melhor obedecer do que sacrificar. E a palavra do Senhor diz: coloca-te de pé e eu falarei contigo. Ei, se coloca na brecha. Ei, se coloca no concerto nesse dia. Se coloca perante a presença do Senhor. Aleluia. Se coloca em jejum, em oração, e Deus vai falar contigo. E Deus vai transformar a tua vida. Deus vai transformar a sua casa. Deus vai restaurar a tua vida quando você se colocar de pé. Aleluia. Essa é a mensagem que eu deixo aos irmãos. Que Deus possa estar abençoando irmãos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos, transformando a água de vocês em vinho, porque vinho é alegria. Aquela água não serviria para nada, porque o noivo precisava do vinho. Talvez hoje você esteja precisando do vinho e não da água. Mas se você tiver água, eu conheço um Deus que transforma água em vinho. E Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai abençoar a tua casa. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que você possa ouvir essas palavras e também possa praticá-las. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.